eu decidi organizar meus estudos. Mas para isso eu percebi que eu tinha que ter um cronograma, de fato que tinha que ter um curso. Primeiramente eu pensei num curso presencial. Meu nome é Ronali Alicia dos Anjos Silva. Eu moro na cidade de Nísia Floresta, que pertence a Natal, Rio Grande do Norte. E eu, esse ano, passei no curso de Direito, fiz o curso do quadro e tudo começou no ano de 2020, que foi logo no ano da pandemia, e eu estava no primeiro ano do ensino médio. Eu havia sido aprovada numa outra prova, que era para o Instituto Federal. Porém, devido ao Instituto ser, assim, pertencente ao governo, então acabou que ficaram muitos meses sem aula alguma. Então, por conta própria, eu decidi começar a estudar para alguma coisa. Eu queria ter algum foco. Então, eu lembrei do Enem, né? Que todo mundo no ensino médio foca no Enem. Então, eu resolvi focar durante esse período sem aula no Enem. Porém, sem curso algum. Então, eu me senti perdida no ano de 2020 inteiro. Apesar de eu estar no primeiro ano ainda. Mas eu queria um foco maior para eu conseguir conquistar o meu objetivo principal, que era passar no curso de Direito, quando eu fizesse a prova do Enem. E até então eu não havia testado como um aluno treineiro, sabe? No Enem, nunca tinha tido contato, só por meio de simulados de escola, assim, mas nunca tinha, de fato, me inscrito para aluno treineiro. E então, esse ano de 2020, para resumir, eu fiquei meio perdida nos estudos, tentando buscar alguns assuntos de ensino médio, porque já que eu estava fazendo o ensino técnico integrado ao meu ensino médio, eu não tinha, no meu currículo, pelo menos do primeiro ano, eu não tinha acesso a todas as matérias do ensino médio, por exemplo. Eu ainda não havia visto biologia, história, tinha visto só um pouco de geografia, ainda faltavam, então, algumas matérias, e algumas também principais, para que eu tenha certa consciência do que iria cair no Enem. Então, depois chegou o ano de 2021, que foi início de fevereiro, que eu decidi organizar meus estudos. Mas para isso eu percebi que eu tinha que ter um cronograma, de fato que tinha que ter um curso. Primeiramente eu pensei num curso presencial, mas a gente estava no meio de uma pandemia e os cursos presenciais que tinham eram particulares e estavam muito, muito, muito caros, porque eles haviam adaptado todo o espaço por causa da pandemia e acabou ficando tudo muito, muito, muito caro mesmo. Materiais, tudo. E depois eu fui e tentei pesquisar outros cursos, no caso online. Porém, eu sempre fiquei com o pé atrás em cursos online, porque, assim, eu não sei, é porque eu acho que é por causa da tradição que a gente tem sempre de ter um ensino mais tradicional, presencial, enfim. Era só por causa disso mesmo. Mas daí eu fiquei semanas fazendo pesquisas, enfim, de cursos online, até que um dia no YouTube eu vi um vídeo do Bruno Werneck, né, falando sobre o Enem, sobre o curso quadro também, e ele me conquistou quando ele falou em um dos vídeos que o maior erro do aluno era ter, assim, muitas horas de estudo e pouca qualidade nele. E foi o que eu percebi, que eu realmente estava tendo isso no ano de 2020. Estava tendo muitas horas de estudo, mas quando era no outro dia, ou então algumas semanas depois, eu não lembrava de algumas coisas que eu literalmente tinha acabado de ter visto. Então, foi aí que eu acessei a página do quadro na internet, pelo Google. Vi vários relatos de aprovações, eu fiquei impressionada, principalmente nas aprovações de medicina, no ITA, no IME. Eu fiquei impressionada realmente com todas aquelas aprovações. Então foi aí que, dentre tantos cursos que eu tinha visto, que todo mundo me indicava outros cursos, mas eu disse, não, esse eu tenho certeza que vai dar certo. Então, eu iniciei minha jornada mais ou menos em fevereiro. E logo na minha primeira semana do curso, a primeira matéria que eu tive contato foi biologia e a outra foi geografia, se eu não me engano.
Em ambas eu fui e organizei assim, 1 hora de teoria ou então vídeos, e depois dessa 1 hora eu faria as atividades. Eu percebi uma mudança na hora, assim, na hora que eu fui fazer as atividades. Por quê? Porque normalmente quando eu fazia as atividades, assim, no ano de 2020 eu sempre ficava na teoria, e nunca partia para as atividades. E quando partia para as atividades, acaba ficando muito cansativo para mim. Mas quando eu comecei o curso quadro foi o contrário. Eu ia para a teoria ou então para assistir algum videoaula, enfim. E quando eu ia para a prática, no caso das atividades, era satisfatório, porque eu acabava vendo que no final sempre tinha lá alguma coisa, assim, 100%. O melhor de tudo é você ver que você acertou 100%. E aí dá mais fôlego para você continuar fazendo as outras atividades e acabar aprendendo mais sobre aquele assunto. Também nos erros, né? Eu via os meus erros, as atividades, eu tentava também me aprofundar. Ia para uma monitoria, enfim, sanava todas as minhas dúvidas, sempre. E era muito bom. Enfim, na primeira semana eu já percebi isso. Daí também quanto à redação. Minha primeira redação, eu não tive, antes de fazer a redação no curso quadro, eu não tinha tido contato com a aula do curso. Então eu erroneamente decidi partir logo para a redação, para a prática. Quando eu fui logo para a prática, eu percebi que na minha primeira vez na minha vida tinha tirado 480, e eu fiquei arrasada, mas eu disse, não, eu vou tentar entender o porquê eu acabei tirando essa nota. Então eu fui lá na monitoria de novo, a corretora foi, me deu as instruções, e quando foi na outra semana, depois também de ver algumas videoaulas assim, de redação do curso, eu subi minha nota assim, na outra semana para 720. Aí eu fiquei muito feliz, eu disse, não, vou ter que aumentar mais ainda, quero aumentar. Aí eu fiquei um pouco parada nos 720 devido, assim, porque é por aulas, né, assim, então a gente vai evoluindo a cada aula, vai aprendendo cada vez mais, então depois de algumas semanas eu subi novamente para 760 e depois foi para 800. Eu fiquei um tempo lá nos 800, fiquei, mas também foi devido ao fato de eu sempre, a cada 2 meses, mais ou menos, eu modificava meu cronograma de estudos, porque eu sempre acabava me acostumando e eu tinha medo de me acomodar àquela rotina, então eu modificava sempre. E tiveram uns 2 meses, mais ou menos, que era de vez em quando a redação. Mas depois, quando eu percebi isso, eu modifiquei meu cronograma e acabei subindo minha nota para 820, que eu acabei vendo mais vídeos, videoaulas, fazendo mais atividades para redação. Depois de algumas semanas, subi para 880, continuei nos 880 e na hora, assim, eu acho que mais ou menos no meio do ano de 2021 eu consegui chegar aos 920, foi. Era particular. Sempre, porque eu sempre, assim, as pessoas sempre falavam, né, que o ensino era totalmente de qualidade, enfim. E eu acabei me encantando também pela universidade. De fato, todos os que já estudaram lá, eu tenho contato com algumas pessoas que estudaram na universidade pública e todos falam que a qualidade de ensino é impressionante, realmente. Eu me sentia muito perdida e ao mesmo tempo frustrada, achando que eu tinha escolhido o caminho errado, porque, assim, o Instituto Federal, depois da universidade, eu vejo que várias pessoas querem ingressar nele, mas também eu tinha que entender que era devido à pandemia, que estava havendo tudo aquilo, mas eu estava muito frustrada, me sentindo muito perdida, porque eu não estava tendo acesso a nenhuma matéria do ensino médio, nenhum assunto para o ensino médio. Só tinha o do comecinho do ano de 2020 e alguns do primeiro ano do ensino médio. E só. Então, eu tentei optar, bem no comecinho do ano, por um curso presencial. Só que o preço estava altíssimo devido à pandemia, porque os cursos presenciais haviam adaptado todo o espaço para lidar com a situação, principalmente a situação que estava no começo de 2021, mas também haviam vários empecilhos. Por exemplo, a vacina ainda não havia chegado, então eu estava com muito medo, porque assim, eu moro a
30 quilômetros do curso que eu iria fazer. Então, eu teria que pegar um transporte alternativo, enfim, durante a semana inteira. Então, estava tendo um empecilho por aí com relação a isso. Eu conheci o método quadro por meio do YouTube. Assim, eu havia pesquisado bastante, vários. Havia também visto o curso quadro, mas, assim, não tinha visto, de fato, toda a página. Então, teve um dia que eu estava no YouTube e conheci o método quadro, por meio de um vídeo do Bruno Werneck, né? Falando sobre o curso, sobre aprovações nas universidades públicas. Tem vários vídeos sobre. E também sobre alguns... Eu acho que era assim, como estudar para passar no vestibular, alguma coisa do tipo. Então, naquele vídeo, eu me encantei e decidi adquirir minha vaga no curso. Eu coloquei nas mãos do quadro, né? Literalmente, minha aprovação. O método me conquistou assim que eu vi o vídeo e ele acabou, sem querer, falando sobre a minha história de 2020. Porque eu só estava assistindo aula por muitas e muitas horas e não via resultado só com isso. Eu tinha que ter um novo método. O método quadro é totalmente diferenciado, isso me conquistou, realmente. Mas depois de eu entrar, mas antes de eu entrar, eu também vi vários depoimentos dos alunos falando sobre o método, como era. Eu fiquei muito curiosa para conhecer a plataforma, como funcionava, porque realmente era uma coisa, assim, inimaginável. Eu nunca havia escutado alguém falar de um curso online que tinha redações ilimitadas, por exemplo. Nunca havia escutado que teria monitoria 24 horas. E isso me encantou demais. Eu achei muito, muito bom com relação a isso. As dificuldades que eu tive para iniciar um método foi simplesmente me desapegar ao que eu estava acostumada. Eu achava que uma grande quantidade de conteúdos em um só dia me faria uma expert daquele assunto, mas não era isso, tinha que ir aos poucos. Então, o método acabou me ensinando isso. Mas eu creio que essa tinha sido minha única dificuldade. Encerrar aquele hábito que eu sempre tive e achava que era certo, mas o método me ensinou que não, que dá pra gente estudar de uma forma totalmente diferente e de uma ótima qualidade. Como que você começou a colocar isso em prática quando você assistiu? Então, não foram nas primeiras semanas, porque eu ainda estava tentando me desacostumar. Tinha vezes que eu me pegava só assistindo aulas e nunca ia para a prática. Eu disse, não, peraí, depois das aulas tem que ter a prática, eu tenho que aprender realmente. E eu comecei a utilizar de fato o método quadro quando eu percebi que quando eu assistia uma aula, quando era no outro dia, aí eu dizia, o que é que eu aprendi ontem? Eu preciso praticar também. Assim que eu acabar de assistir uma videoaula, assim, ou de ver a teoria, eu preciso praticar. E eu comecei a praticar, depois de umas 3 semanas ainda, mas eu comecei. É porque esse momento de você se desacostumar, realmente, às vezes, pode demorar, depende de um para outro, pode demorar ou não. Comigo foram umas 3 semanas, mais ou menos, 2 semanas e meia por aí, para eu entender que o método quadro, de fato, iria funcionar comigo, e realmente funcionou. Eu percebi que, assim que eu assistia a videoaula por 1 hora e depois 1 hora de prática, eu percebi que eu absorvia bem melhor os assuntos do que antes, só ver teoria ou então só assistir videoaulas. Então, eu acabei sendo aprovada quando eu estava no 2º ano do ensino médio. Eu tive que fazer várias provas, tipo supletivo, para terminar, porque eu acabei sendo aprovada antes do período que... Aí eu resolvi assumir a vaga. Então, eu tinha, né, que ter a conclusão do ensino médio. Eu peguei a conclusão do ensino médio, já tenho em mãos agora, já me matriculei na universidade e agora tá tudo certo. Eu resolvi assumir a vaga. Então, foi assim. Em 2020, como eu falei, eu tava bem perdida. Aí teve aquele atraso e tudo, e eu tava muito, muito perdida nos meus estudos. Aí iniciou-se o ano de 2021, em janeiro mais ou menos, vendo o meu estado, estava toda perdida em 2020, eu disse, não, tenho que mudar realmente isso esse ano. Então eu decidi, mais ou menos em janeiro, fevereiro, começar a procurar por um curso online.
eu conciliava o meu tempo da seguinte forma, durante o meu processo no curso quadro. E com a escola também, eu tentava conciliar assim. Eu tinha aulas pela manhã, ainda online, na escola, das 7 a mais ou menos às 11. Eu tentava focar sempre só lá na escola. E quando era à tarde, eu tirava a tarde quase inteira, com alguns intervalos, para estudar os assuntos do curso, do quadro, no caso. E à noite, se eu tinha tido alguma dúvida, por exemplo, em alguma matéria da escola, porque a maioria era técnica, matéria técnica. Então, se eu havia tido alguma dúvida, assim, à noite eu tentava saná-la por 1 hora ou então 2. E às vezes era contínuo. Da tarde até um pouquinho da noite eu ficava no curso. E aos fins de semana da mesma forma, menos aos domingos. No caso, aos fins de semana, nos sábados eu não tinha aula, então eu já ficava bem livre nos fins de semana só para me dedicar aos assuntos do curso, quadro. Eu nunca tinha me inscrito para fazer o Enem como treineira. Havia sido a primeira vez agora. Daí, quando eu iniciei o curso quadro, eu também não imaginava que eu iria passar. Mas eu queria, realmente, eu queria muito passar. Mas eu achava que eu iria passar lá para o terceiro ano. No caso, aqui no instituto que eu estava, eram 4 anos, já que era integrado o ensino ao técnico, né? O ensino médio ao técnico, eram 4 anos que eu teria que ficar. Então, eu não imaginava eu passar no segundo ano. Então, eu me inscrevi lá e tudo. E se eu passasse, sim, eu pretendia assumir a vaga. Mas eu sentia que, assim, haviam assuntos, muitos assuntos, se não todos os assuntos do quadro que eram referentes ao terceiro ano. Então, eu fazendo o terceiro ano ou não, eu sentia que o quadro já estava me auxiliando nesse processo de entendimento dos assuntos de tal série. Foram muitos, eu não faço ideia. Eu tentei contabilizar no início, mas depois eu perdi as contas. Eu sei a quantidade de redações, mais ou menos, porque foram em menores quantidades. Como eu falei inicialmente, nas redações tinham meses que eu diminuía mais a quantidade, depois aumentava, então eu sei mais ou menos. Mas agora, atividades foram muitas, realmente muitas. Quase 1.000, eu acho. Eu não faço ideia. Nossa, 10.515 exercícios. Nossa, eu não tinha ideia. Caramba. Passa de 1.000, né? Passa bastante. Caramba. Tô impressionada também. 10.515, nunca imaginei. Nossa. Eles me ajudaram sim, os exercícios me ajudaram bastante. Não tenha dúvida disso. Demais, eu sempre via resultado assim que eu terminava de fazer os exercícios. Assim, era muito satisfatório você fazer toda a atividade, quando era no final, chega lá 80% ou 100% da atividade certa. E quando eu errava alguma coisa, eu percebia que eu tinha que sanar minha dúvida. Então, eu via minha vontade realmente de ir lá e sanar minha dúvida. Então, ajudou bastante. Foram principalmente os exercícios que me ajudaram. Principalmente mesmo. O recurso que eu mais utilizava na plataforma, eu acho que é o que normalmente todos acabam utilizando, que é o vídeo prosseguido das atividades. E também, ano passado, que tinha uma sala de dúvidas, se eu não me engano, dos alunos. E eu participava também. Sim, eu tive tutora, mas era muito de vez em quando que eu ia tirar a dúvida, porque realmente nos exercícios, eu conseguia realizar eles de forma tranquila.
Então, eu vou falar dos resultados que eu tive, primeiramente, as redações, né? Gradativamente aumentando minhas notas. Assim, minha primeira redação, eu não tendo visto nada ainda do curso, eu erroneamente já parti para fazer a redação do jeito que eu sabia, do meu jeito só, sem nenhuma técnica nem nada, e acabei tirando 480 só. E depois, quando eu fui ver, chegou um momento que eu tirei 920. Então, essa foi uma das evoluções que eu tive. E também eu posso falar que nos simulados, assim, eu fiz um simulado no quadro que minha nota ficou bem baixa, 600 alguma coisa, eu não lembro bem. Mas foi baixo o resultado, foi bem baixo, principalmente, se eu não me engano, na área de natureza. Antes, né? Quando eu fazia simulados, eu me sentia muito frustrada. Porém, quando eu fui pro quadro, acabou modificando isso. Era outro sentimento. Era assim, eu não ficava frustrada, mas eu entendia que eu tinha que me comprometer em sanar todos aqueles problemas que eu havia tido naquele simulado. Se eu não acertei tal questão, então eu tenho que sanar minha dúvida nessa questão. E nessa outra também, nessa e nessa. Então, também eu tive a oportunidade de analisar cada um desses meus erros durante o processo. Foram poucos, mas alguns eu fui para tutoria e outros eu consegui, em meio às videoaulas ou então nos exercícios mesmo, eu acabava percebendo, esse foi meu erro, eu não prestei atenção nisso, então da próxima vez, aí eu já anotava em algum local e já colocava tal questão, aí botava meu erro e depois ao lado, assim, da questão eu colocava o que realmente era o certo. Só por meio dos exercícios ou então por meio das videoaulas eu já conseguia perceber. Então, a principal transformação que o método quadro trouxe para mim foi que o meu método de estudo de 2020 estava totalmente errado. Na verdade, o método de estudo tradicional é aquele, né, que você tem que ficar horas e horas e horas e horas na frente de um livro, ou então de um computador, lendo o tempo todo, lendo, e acabou, e tem que absorver aquilo e é isso. Eu entendia assim, que assim era o certo. Esse é o método tradicional que grande porcentagem dos brasileiros entende como certo. E eu era uma das brasileiras que entendia como certo, mas o método quadro acabou me mostrando o contrário, que não é isso. Eu tenho que ter qualidade também nos estudos. Assim, a quantidade de hora também pode influenciar. Se eu estudar por poucas horas, isso não significa que eu não vou absorver nada. Pelo contrário, eu absorvo muito, muito, muito melhor as coisas. E eu vou usar esse método para sempre, porque realmente me ensinou que a qualidade não está na quantidade de tempo que você fica. A qualidade realmente está no que você consegue aprender ali naquele momento, independentemente de quanto tempo você fique ali. Então, para qualquer outra situação futura minha, eu vou continuar usando esse método também. Eles viram minha situação durante o ano de 2020, eles sempre souberam, eu sou louca dos estudos, eu amo, eu sou muito curiosa. Então eu sempre amei estudar, sempre. E minha mãe sempre me apoiou bastante nisso. Então quando foi em 2021, eu falei a ela que eu queria realmente me inscrever no curso quadro, porque eu havia gostado também, apresentei a plataforma a ela apoiou bastante. Ela me apoia realmente nessas decisões de estudo. Então, ela decidiu me matricular no curso, ela concordou com isso, enfim. Mas até então, ela não sabia que naquele ano também eu iria passar logo, sabe? Porque realmente a gente vê pessoas assim, que se inscrevem, treineiros. Os treineiros geralmente só vão para literalmente treinar, como já tá falando. E depois, realmente para focar mais, enfim. Então, assim que ela me escreveu, ela disse, mas se esse ano você não conseguir, não é para se frustrar. Eu, já estava ciente disso. Mas ainda bem que no começo desse ano foi totalmente diferente, né? Eu acabei conquistando minha vaga na universidade pública. Quarta, quinta, terça também, que eu
tinha 4 horas ou às vezes 5 horas de estudo. Porém, eu tinha que desaparecer, no caso, na parte da tarde, né? Porque eu conciliava pela manhã com a escola. Então, eu ficava de 1 até umas 5, 5 e meia, estudando, fazendo exercícios, enfim. E depois eu tinha que desaparecer, eu sentia essa necessidade. Então, eu fazia o meu esporte favorito, que era o atletismo, a corrida. Então, eu saía para correr, ou então ia para uma esteira e fazia, e corria, enfim, por mais ou menos meia hora, 1 hora, e depois disso eu ia descansar minha mente. Eu sabia que não iria no outro dia ter aquele famoso peso mental, né, que a gente fica depois, eu deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo. Não, pelo contrário, eu não ficava assim, porque eu sabia que eu tinha feito o necessário naquele dia. Às vezes eu ficava, por exemplo, no sábado, então às vezes até na sexta-feira, eu ficava umas 8 horas, principalmente quando não tinha aula pela manhã. Então eu ficava de 7 a mais ou menos umas 9 estudando o curso, depois dava um intervalo de tempo até 1 hora da tarde, e de 1 até umas 5 e meia novamente eu ficava fazendo isso. Depois eu ia fazer meu esporte, depois eu ia fazer alguma coisa relacionada ao meu lazer. Nossa, eu não imaginava realmente que eu iria conseguir, mas assim, queira ou não, eu percebia que no meio do curso eu atingindo metas que eu nunca imaginava atingir, acertando certa quantidade de questões, tirando certa nota em redação. E quando foi esse ano, veio o resultado, eu me tremi inteira. Sinceramente, quando eu vi meu nome na lista, eu gritei. Nossa, foi muito boa a sensação. Minha mãe ficou emocionada, meu pai ficou também sem acreditar que, além de ser meu o sonho de ser aprovado de direito, que eu também era um deles, né? Então foi a maior comemoração do mundo, e eu percebi que realmente, eu não me arrependo de forma alguma, não me arrependo de ter me matriculado no curso quadro. No dia da prova, eu tentei me acalmar o máximo possível. Eu até estava impressionada do quão calma eu estava nos 2 dias, assim, de prova. Eu fui uma das últimas a sair, inclusive, da minha sala, mas nada de pressão nem nada, até porque eu estava no 2º ano, né? Mas eu estava muito, muito, muito calma mesmo. E quando foi no dia do resultado, assim, para sair a lista, enfim, dos selecionados, eu estava esperando que saísse no outro dia. Todo mundo estava achando que ia sair de umas 11, enfim, mas eu estava também muito calma. Eu acabei sabendo que a lista havia saído por meio do jornal local daqui de Natal, que estavam aparecendo os estudantes com o curso pintado aqui no braço e a universidade que haviam passado. Aí eu disse, então saiu? Aí eu fui ver, mas aí eu já comecei a me tremer inteira. Aí eu fui ver, comecei a procurei, fui no final da lista e acabei passando o meu nome e não vi. Aí eu disse, nossa, calma, eu tô ainda no 2º ano. Mas depois, quando eu voltei, aí eu vi que eu havia sido selecionada no 6º lugar. Nossa, eu não sei nem como descrever, me descrever naquela hora. Foi muita euforia, foi muita, muita, muita alegria. Muita mesmo. Eu fiquei sem acreditar. Na verdade, pra ficha cair mesmo, eu acho que só quando eu colocar os meus pés lá e ter a primeira aula, porque a ficha ainda não caiu. Primeiramente foi minha decisão, mas depois, para conseguir a aprovação, foi com os meus pais. Porém, quando eu decidi deixar, digamos assim, de lado o ensino médio para ir para uma universidade pública, eu, de forma alguma, eu não vi arrependimento, mesmo que futuramente eu não vejo arrependimento meu quanto a isso, porque, como eu falei, no quadro eu tive muito, muito contato com todas as matérias, do 1º ao 3º ano do ensino médio. E se eu continuasse
no ensino médio que eu tava, provavelmente eu não visse todas as matérias, entende? Assim, todos os assuntos, quero dizer. Assim, até o terceiro ano, porque já que era um curso técnico integrado ao ensino médio, ainda estavam faltando muitas matérias para serem vistas, muitos assuntos esses que talvez seriam colocados lá para o final do terceiro ou então no quarto ano. Então, assim, se eu passasse, eu não tinha dúvidas que eu iria escolher, sim, a universidade pública já esse ano. Eu super indico, sim, o método quadro, porque não sou só eu um exemplo de aprovação, são várias e várias e várias aprovações. No próprio site eu me impressionei também com o próprio site quando eu fui pesquisar sobre várias aprovações em medicina, em direito, engenharia, no ITA, no IME, enfim, em vários cursos. E, assim, de qualquer forma, claro, você tem que ter uma dedicação contínua, independente do período que você for escolher para começar a estudar, né? Porque, assim, nada é fácil, assim, nada é fácil na vida. Claro, vai ter que ter sempre o esforço pessoal, né? Independente do método também, tem que ter seu esforço pessoal. Eu sentia que eu tinha muita, muita, muita liberdade quanto ao que eu iria ver no dia. Tinha lá meu cronograma, então eu tinha liberdade. Você mesmo faz seu cronograma. Então você tem a liberdade de escolher a matéria que você vai ver, o assunto que você vai ver. Então, depende muito, muito, muito de você. E não é fácil, como eu falei, mas é possível, é muito, muito, muito possível se você usar o método certo. Se você se identificar com o método, é muito possível que você, ao final, tenha êxito no seu objetivo. Para o pessoal que está iniciando esse ano, assim, ou que não conseguiu, né, infelizmente, uma vaga, que não desista. E é isso, que nada é muito fácil. Para mim também não foi muito fácil. Tinha um dia, claro que vão ter dias que você não vai ter vontade nenhuma, e você também tem que se respeitar, você tem que respeitar seu limite. Você é um ser humano e não uma máquina. Não se cobre tanto, 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 tanto. Esse é um dos meus erros, me cobrar muito, muito, muito. Então, nesse método também eu aprendi que cobrança é necessária, mas não cobrança exagerada, entende? Então, você fazendo tudo direitinho, tudo na calma, vai dar tudo certo. Sempre, sempre, sempre. É isso.